volta com o Jornal do Rádio no terceiro bloco, neste momento, 7h47. A entrevista do dia. Eleições 2016, muitas novidades no pleito deste ano. Uma delas é o período mais curto de campanha, reduzindo aí de 90 para 45 dias. Além disso, os candidatos, eleitores e o próprio poder público vão poder usar a tecnologia a favor das campanhas e também de possíveis investigações que possam surgir. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa hoje com o juiz eleitoral David Oliveira Gomes Filho, que está presente aqui nos estúdios com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Vamos começar então falando de eleições, né? 2016 reserva aí novidades para essa campanha eleitoral e a gente pode dizer que a tecnologia então é uma delas. Nossa, a tecnologia ela invadiu a vida de todos, inclusive da Justiça Eleitoral e dessas eleições. Nós temos o site do TRE com muitas informações, nós temos aplicativos do TRE e por aí vai. E de que forma as redes sociais, né, o bate-papo telefônico via WhatsApp e os sites, eles podem ser benéficos? Não, eles são muito benéficos porque é um veículo de comunicação. Então, o eleitor e o candidato, ele pode utilizar das mídias sociais ou das redes sociais para se comunicar com o seu eleitor. Ele pode mandar mensagens, ele pode fazer uma página no Facebook, ele pode fazer um vídeo no Facebook. Só que tem algumas pequenas restrições. Por exemplo, ele não pode gastar dinheiro para fazer essa comunicação. Ele não pode fazer aquele impulsionamento que a gente vê no Facebook, por exemplo. O candidato, ele, por um outro lado, ele tem que respeitar a vontade do eleitor que não quer receber as mensagens. Então, quando o eleitor não quer receber a mensagem, ele manda uma mensagem de volta ao candidato, dizendo, me tira dessa lista. E o candidato tem 2 dias, ou seja, 48 horas, para cumprir essa determinação do eleitor. Certo, doutor. E ao mesmo tempo, dá para dizer que essas ferramentas também podem ser prejudiciais. Sim, elas podem ser prejudiciais na medida em que o candidato abusa desse direito, importunando o eleitor ou investindo na compra dos endereços eletrônicos, que não pode. Ele tem que conseguir os endereços dos eleitores de uma forma gratuita, cadastrando esses eleitores no site ou algo parecido. E é interessante a gente frisar também que por conta desse tempo de campanha, dessa redução de 90 para 45, muitos candidatos vão acabar utilizando mesmo as redes sociais para se autopromoverem, para usarem a imagem deles aí e venderem o peixe deles. Mas com toda certeza, até porque todo mundo usa hoje em dia as redes sociais. Todos têm um aparelho celular, todos têm uma conta no Face, pelo menos uma boa parte, ou Instagram, ou Snapchat, enfim, tantas outras canais de comunicação. E se comunicar, candidato e eleitor, é fundamental, porque senão como é que ele vai fazer a campanha dele? Certo, doutor. E existe um site que disponibiliza um manual para ensinar aí a população a poder reunir provas para uma eventual denúncia, para uma provável denúncia? Exatamente. No site do TRE, que é www.tre-ms.jus.br, você tem o que a gente chama de web denúncia. Então vai ter lá um quadradinho preto com uma cornetinha ali, lá a web denúncia. Então, se o eleitor percebe que o candidato está fazendo uma propaganda irregular, vamos supor, está comprando voto, colocou outdoor em algum lugar, está distribuindo material gráfico num comércio, numa feira de bairro ou em algo parecido, ele pode fazer essa denúncia via web denúncia. E aí nós vamos receber essa denúncia, essa reclamação, e nós temos despachado muitas delas no mesmo dia em que nós recebemos. Nós temos decidido isso no mesmo dia, determinando que se pare de fazer propaganda irregular e, sendo o caso de crime, encaminhando para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal faça o trabalho dela no sentido da coleta de provas e indiciamento de quem estiver cometendo esse crime. E doutor, daqui a pouquinho vão fazer 15 dias que se iniciaram aí essas campanhas. E as denúncias estão vindo a todo vapor? Nós já estamos com 150 denúncias. Até antes de começar o programa, nós tínhamos 150 denúncias registradas no estado todo, sendo que 50 aqui em Campo Grande. É um número que você pode até imaginar que poderia ter sido maior, mas me parece que
os candidatos estão preocupados em não errar, porque os candidatos sabem que o eleitor é o juiz, que o eleitor está sendo conscientizado a cada dia pelas rádios, por vocês, pela imprensa de uma forma geral, daquilo que pode e não pode, e eles sentiram que precisam mostrar uma postura mais adequada com aquilo que as pessoas querem. E nesse sentido, dentro dessas 150 denúncias, a gente pode dizer quais são os casos que mais são recorrentes? A maior parte são denúncias via acelerador de Facebook. Nós tivemos alguns casos de mensagens eletrônicas que continuaram sendo enviadas mesmo contra a vontade do eleitor, e tem muitos casos também, aí são bem variados. Propaganda em locais públicos onde não é possível, não é permitido, vamos supor uma feira, essas feiras de finais de semana que se faz na Feira rua. livre. Feira livre, o candidato pode ir lá, ele pode comprar aliás, é até bom que ele gaste um pouco lá na feira para estimular o comércio, enfim, fazer a compra dele. Ele pode, se ele é candidato, as pessoas vão reconhecer ele, pode chegar, conversar, tudo isso aí é normal. O que não pode é transformar aquele local num ponto de distribuição de material publicitário. Ele não pode transformar uma empresa, uma loja, um comércio num local para distribuir o material publicitário dele. E uma novidade que nós estamos falando eu estou falando bastante, né? Não, pode falar. Uma novidade, já que nós estamos falando de tecnologia, que eu acho que até vale a pena, é que hoje o eleitor, no site do TRE, ele consegue saber dados pessoais do candidato, inclusive da prestação de contas. Ele consegue saber quem foi que doou o dinheiro que está sendo utilizado na conta, qual é o valor que cada candidato tem depositado na sua conta, onde esse candidato gastou, se foi para gráfica, se foi, enfim, para outras finalidades. Então tem um linkzinho, assim, uma janelinha lá na página do TRE, logo embaixo do lado esquerdo, na primeira parte, se você abrir, vai ter lá assim, prestação de contas e candidaturas, alguma coisa assim. Se clicar ali, você vai escolher o estado, vai escolher a cidade, vai escolher se é para prefeito ou vereador, e o nome do candidato, você abre, daí aparece todos os dados dele, inclusive da prestação de contas. Aí, olha só que informação interessante, né? E doutor, abrindo um parênteses aqui, muita gente se questiona na questão da campanha, que mudou bastante. Até a campanha passada você tinha a possibilidade dos cavaletes, que ficavam na cidade inteira espalhados por aí. E agora existe inclusive a proibição de utilizar canteiros centrais de avenidas como a Avenida Afonso Pena, como a Avenida Mato Grosso, a Orla Morena. Então são espaços de utilização pública. Agora o questionamento é por que os canteiros centrais foram proibidos? Eles foram proibidos justamente por conta dos abusos que nós vimos na última eleição e nas anteriores, quando você permitia que aquelas pessoas ficassem porque hoje você pode fazer as bandeiradas, né, desde que seja nas calçadas. Então você ficava com uma porção de pessoas pisoteando toda aquela região, atrapalhando o trânsito, porque o canteiro ele está no meio da rua. O motorista ele precisa ter aquela visibilidade do que está acontecendo do outro lado para que ele possa ter uma direção segura. Então, em Campo Grande, a questão dos canteiros ela foi proibida. Mas esse ponto é em Campo Grande, porque aí cada juiz fez na sua cidade aquilo que ele achava melhor em relação ao trânsito, ao tráfego de pessoas. E agora falando sobre a urna eletrônica, né? Muita gente também questiona a segurança do equipamento. Por que isso? Olha, eu lembro quando nós não tínhamos urna eletrônica e que a gente fazia a contagem manual dos votos. Normalmente era um xizinho que você colocava no nome do candidato a prefeito, porque normalmente não eram tantos. Hoje com 15 candidatos já teria que ser uma cédula bem grande. E você escrevia o nome do vereador quando você sabia o nome dele. E naquela época era complicado. Naquela época não havia segurança nenhuma. Hoje nossas urnas elas são muito seguras. Elas são um equipamento que elas têm mecanismos de conferência, de forma que você pode conferir os dados logo depois, ou seja, 1 segundo depois que encerrou a votação, né, o presidente da mesa imprime uma espécie de um extrato, igual extrato de banco, constando quantos votos cada candidato teve ali e fica à disposição de quem quiser.
Esses dados vão ter que bater no momento do computador, então você vai poder conferir pela internet, assim, poxa, mas bateu o número, então tá certo. E as urnas, elas não são conectadas na internet, as urnas elas são conectadas só na energia. Que é o que, de certa forma, coíbe de ter algum hacker, alguma invasão do sistema. Perfeito. Um hacker não consegue entrar na urna porque ela não tem nenhuma forma de conexão com a internet. Antigamente nós tínhamos uns disquetes, que hoje nós chamamos de flashcard, que são os pequenininhos. Aliás, flashcard já é um termo velho. Mas uma espécie de um pendrive. É como se fosse uma espécie de um pendrive que tem dentro da urna. Então, a urna ela é retirada daquele pendrive lá de dentro no momento da totalização dos votos, para que, quer dizer, retirado não é nem retirado, é feita uma leitura como se colocasse um pendrive lá e ela se comunica. É a única forma. E então é tudo muito seguro, sem dúvida nenhuma. Entendido, doutor. E falando agora esse ano, a outra novidade na corrida eleitoral em Campo Grande é o número recorde de candidatos. E qual o impacto disso nas eleições? Olha, outro dia me perguntaram exatamente isso e nós falamos, olha, até o momento nós não vimos muito impacto porque o trabalho que você tem para organizar uma eleição é o mesmo, seja um candidato, seja 100 candidatos, ou no caso quase 700, né? Hoje eu já tenho uma noção um pouco diferente. Vejam bem, o horário gratuito teve que ser dividido, né, entre 15 candidatos. Tem candidato que está fazendo a sua manifestação em 4 segundos. 4 segundos. É impossível você passar qualquer mensagem em 4 segundos. Né? Então você já percebe que esse número excessivo de candidatos já está influenciando nessa parte também. Mas é um reflexo, eu acredito, que desses momentos políticos que nós estamos vivendo, em que grandes partidos estão saindo enfraquecidos e muitos acredito que então têm a chance de concorrer com um pouco mais de condições do que situação que antes eles não até viam. Em virtude do tempo, da redução de doações, e existe vários fatores aí que colocam os partidos pequenos em uma situação que eles enxergam em pé de igualdade em determinadas situações. Eu imagino que exatamente isso, né? Por isso talvez a gente tenha tido tantos candidatos. E é gente nova, né? Vamos conhecer as pessoas novas e ver se de fato merecem, né, alguém a contento. E, doutor, também foi notícia na última semana a questão de pedidos de impugnação de candidaturas de 2 candidatos a prefeito, também uma denúncia contra uma coligação que estaria supostamente irregular. E há um prazo para que esses fatos sejam apurados e julgados? Sim. Essas pessoas que tiveram a sua candidatura impugnada e a coligação também, eles têm um prazo de 7 dias para apresentar a resposta. E ontem eu perguntava, né, lá no cartório que está cuidando dessas impugnações, me disseram que esse prazo de 7 dias para eles se defenderem está terminando, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, né? Então, a partir daí, quarta-feira, quinta-feira, o processo já vai estar em condições do juiz decidir. E eu tenho certeza que no início do mês de setembro já deve ter alguma decisão. Até porque, né, esse período curto de campanha pede que a justiça seja bem ágil. Sim, é uma contagem regressiva. Né? A gente sabe exatamente o dia em que vai acontecer a eleição, então tem que estar tudo pronto até lá e nesse momento fica todo mundo trabalhando em regime de plantão. Sábado, domingo, feriado, não para porque tem que estar pronto. É interessante frisar isso aqui, porque quem tiver denúncia para fazer, pode fazer isso no fim de semana também. Sim, é muito comum as pessoas fazerem denúncias até fora de hora, porque se você faz pela internet, em qualquer momento ela é feita e nós recebemos imediatamente em seguida. E tem funcionado muito bem dessa forma. Uma outra análise que eu queria verificar, eu vou aproveitar o juiz eleitoral para fazer verificações. Carros de som, em movimento ou parado? Porque ontem, ao passar pela Avenida Afonso Pena, ali na rua Coronel Cacido Arantes, que é onde começa o Parque das Nações Indígenas, tinha um carro estacionado naquele estacionamento de 45 graus, e com o som tocando o jingle de um candidato. Olha, é proibido. O carro de som ele tem que estar em movimento. E até eu diria, porque às vezes o que acontece? O candidato não sabe que a pessoa que ele contratou para fazer aquele serviço está estacionando o carro. Ou às vezes não avisou aquela pessoa.
E às vezes o cara quer economizar gasolina, ele vai acabar prejudicando o candidato que contratou ele, incomodando a população, né? Aliás, até esse negócio de carro de som, eu não sou especialista na área. Eu sei que a gente pode dizer que pode usar, mas eu acho muito difícil que alguém vai escolher votar em alguém porque ouviu a musiquinha do candidato. Isso, na verdade, mais incomoda do que ganha voto. Me parece que quem faz propaganda com carro de som está fazendo propaganda contra si próprio. De qualquer forma, a lei permite. Então, se ele quer fazer, que faça, mas tem que ser com carro em movimento. O carro parado não pode. Nesse caso, o candidato era advogado, ele deveria saber porque ele estava presente lá. Mas vamos lá. Doutor, qual o canal que a população pode fazer a denúncia? Existe algum outro canal além do site do TRE? A pessoa ela pode ir até o cartório eleitoral aqui no Parque dos Poderes. Logo na rua lateral do TRE tem o Fórum Eleitoral, e ali no Fórum Eleitoral, se ela quiser vir pessoalmente trazer essa denúncia, ela pode. Nós já recebemos algumas nesse sentido, inclusive com CDs, com vídeos, com gravações bem interessantes que estão sendo objeto das devidas providências. E também ela pode fazer, né, pelo web denúncia, como nós falamos há pouco. Ela entra no site do TRE, procura lá web denúncia, uma tarja preta, um quadradinho preto que tem lá, clica ali, você se identifica se quiser, não é obrigado a se identificar, e nesse momento você pode anexar arquivos. Então são normalmente fotos que as pessoas tiram, prints, que nos ajudam muito, porque também não adianta você fazer uma denúncia sem elemento nenhum, porque se você me traz uma notícia de um fato, né, não me diz aonde que está acontecendo, quem que fez, como que eu posso provar isso, o candidato simplesmente vai dizer não, eu não fiz. Aí vai ficar a palavra de um como de outro, vai dar trabalho para todo mundo e o processo vai para o arquivo e a pessoa sai frustrada achando que a justiça não funciona. Desse jeito realmente ela não funciona. Então se nos trouxerem algum elemento, e hoje em dia todo mundo tem um celular, tem condições de nos auxiliar nisso, olha, é um serviço que presta para toda a cidade, não é para a justiça. E antes da gente finalizar, doutor, tem uma situação interessante que no momento que nós estávamos produzindo essa pauta, veio à tona que a respeito, o Barão perguntou, né, que existe um manual que está sendo disponibilizado à população e que isso pode servir inclusive para o futuro, para denúncias que venham surgir nas redes sociais, vindas aí de ferramentas tecnológicas. Explique isso para a gente. Exatamente. Nas últimas eleições, nós tivemos muito problema com fakes. Fakes são páginas falsas. A pessoa cria uma página falsa numa rede social e, através daquela página falsa, ele começa a falar mal de algum candidato. Você falar mal de candidato, né, é proibido, você não pode fazer isso. Então, a Polícia Federal elaborou um manual muito simples, muito didático, mostrando como você faz para capturar os dados que são importantes para que eles façam a investigação. Então, ele está disponível também no site do TRE, na primeira página. É interessante que as pessoas leiam aquele manualzinho, que é curto, é didático, tem muitas fotografias explicativas ali. E você pode, com isso, trazer os elementos necessários para que a gente descubra o crime. Passada a eleição, eu sou pai de 2 meninas, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, né? É bom, às vezes, você saber o que a sua filha está recebendo de mensagem, o que está acontecendo com ela. Você vai poder utilizar esse mesmo conhecimento, esse mesmo manual para você, de repente, capturar alguma imagem que você entendeu que seja ofensiva à tua família, à integridade da sua filha, enfim, né, no futuro, e usar depois das eleições para denunciar alguma pessoa que esteja fazendo algo de errado via redes sociais. Interessante a dica, então fica aí para todos os nossos ouvintes, não só para esse período eleitoral, esse manual explicando como denunciar, né, como pesquisar aí nas redes sociais, pode ser bem interessante aí para o futuro. Nós conversamos com o Dr. David Oliveira Gomes Filho, juiz eleitoral. Obrigada pela sua participação com a gente no Jornal do Rádio. Olha, quem agradece sou eu pelo espaço. Muito obrigado. Lembrando, né, que os melhores momentos desse bate-papo, acho que vai ser difícil para a edição hoje, vão ser divulgados também no Jornal da TV ao meio-dia, na íntegra no portal educativa.com.br e no nosso canal do YouTube. Lembrando que o Jornal do Rádio volta amanhã e até lá, um beijo.
E a partir das 9 horas da manhã, na FM 104.7, Portal da Educativa, Anderson Barão no Manhã Educativa. Fernando Blanc, com quem encerramos? Antes, mandar um alô para nosso ouvinte, a Adriana lá da GPEM, que sempre está ouvindo a gente, em homenagem ao nosso Dr. Davi, que é um amante do blues, o último blues de Bêbados Habilidosos. Bom dia, até amanhã.